Glória a Deus. Eu gostaria de falar hoje, ao invés de fazer o que eu sempre faço, de ler um verso, eu vou contar esse verso para vocês. A gente vai estar lendo outros, mas eu queria falar uma história para vocês. 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 17, tem uma história de uma mulher na Bíblia, que a Bíblia nem cita o nome dela. A Bíblia chama da mulher sunamita. E essa mulher é chamada de sunamita porque ela era da cidade de Sunem. Então a Bíblia diz a mulher sunamita. E diz a história, e depois você lê na sua casa, eu achei mais interessante, mais interativo contar isso para você hoje, que essa mulher morava ali em Sunem, e Eliseu naquele momento era o profeta de Deus. Eliseu era o homem de Deus que falava da palavra de Deus para o povo de Deus. Ele era enviado, e ele estava sempre viajando, e todas as vezes que Eliseu ia em Sunem, aquela mulher um dia teve uma confirmação no coração dela, e ela falou com o marido dela: meu marido, que também não fala o nome dele na Bíblia, esse homem que vem aqui, esse Eliseu, eu sinto que verdadeiramente ele é homem de Deus. E Eliseu sempre passava e tomava um cafezinho lá com essa mulher. Ela falou com o marido dela: por que a gente não faz um barraquinho ali em cima, um sobradinho, como diz lá no Brasil, um puxadinho, né? De tijolos, e coloca lá uma mesa, uma cadeira e uma cama, para quando o profeta vier, não somente ele tome um cafezinho conosco, mas ele fique por aí, descansando. O marido daquela mulher concordou. E a partir dali, todas as vezes que Eliseu ia para Sunem, Eliseu ficava na casa dessa mulher. Um dia, Eliseu chegou para essa mulher e perguntou: sunamita, você teve esse trabalho todo, você tem se preocupado tanto conosco, e Eliseu sempre estava com o servo dele, Geazi. Você tem cuidado de nós, fala-me a mim o que eu posso fazer para você, para te retribuir. E a resposta daquela mulher para Eliseu foi: não, Eliseu, eu estou muito bem comigo e com a minha família, não precisa de você me dar nada, fazer nada para mim. Não satisfeito, Eliseu chegou para Geazi e falou: Geazi, ela disse para mim que não precisa de nada, o que você acha que ela precisa? Você viu aí alguma coisa, Geazi? Geazi falou para Eliseu: Eliseu, eu fiquei sabendo que ela não tem filhos e que o marido já é muito idoso. Eliseu então recebeu aquela palavra, e através do poder de Deus que estava nele, Eliseu chegou para aquela mulher, e um dia ele disse: dentro de 1 ano você terá um filho. E aquela mulher falou para Eliseu: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Porque na cabeça dela, quem sabe, Eliseu estava colocando uma esperança vazia no coração dela, uma expectativa que não poderia ser cumprida. Ela falou: olha, não iluda a tua serva, eu sei que meu esposo é muito velho, que já não pode mais conceder ou me dar um filho. Mas Eliseu profetizou, e 1 ano depois aquela mulher teve um filho. Aleluia. A primeira coisa que eu quero para te dizer, que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. No tempo dele. E a primeira coisa que eu percebo ao ler essa mensagem, essa palavra, é que aquela mulher, precisamente, ela tinha sim o sonho de ter um filho, mas ela não quis expressar aquilo para Eliseu. Quem sabe ela pensasse: e que adianta Eliseu saber que eu tenho esse sonho? Nada pode Eliseu fazer por mim. Mas Eliseu era o profeta de Deus naquela terra. A primeira lição é que Deus sabe os seus sonhos. Amém. Independente de você falar ou não, independente de você colocá-la na caixinha da oração, ou falar de alta voz para todo mundo ouvir, ou compartilhar esse sonho com irmãos da igreja, comigo, Deus conhece os profundos desejos do teu coração, e Ele pode, ainda assim que você fique calado, Ele pode atender os seus desejos. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que aquele casal jamais imaginava, né, que aquele sonho já seria realizado.
Eles já estavam numa situação que, humanamente falando, era de se esquecer. Olha, não tivemos filho. Muitas pessoas não têm, vamos nos conformar. Mas Deus fez um milagre na vida daquele casal. Deus sabe o que nós pedimos e também sabe o que nós sentimos e não revelamos. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso desejo. Então, depois de um ano, aquele menino nasceu. E não adianta nem, não precisa nem eu te falar, né? Quando você deseja uma coisa assim como foi com Abraão e Isaac, você recebe um filho do nada, um sonho que já era dado como impossível. Certamente aquele filho foi criado por todo amor, com todo paparico, com todo cuidado. Era, quem sabe, tratado como príncipe da família, não é verdade? Não há necessidade da palavra revelar isso. Eu sei que aquela criança era muito amada. Mas um dia, quando o pai dele foi para o trabalho, ele levou o filho com ele. E o pai dele, enquanto estava trabalhando, o filho brincava perto do trabalho do pai. Depois de muitas horas, quem sabe o sol já estava muito quente, o filho chega para o pai e fala: pai, a minha cabeça está doendo muito, pai. Aquele pai, preocupado, olhou para o menino e viu que o menino estava pálido, suado, realmente não estava bem. Aquele pai pegou um dos seus empregados e falou: leve esse menino para casa, leva para a mãe dele para cuidar dele, porque ele não está bem. Chegando na casa, a mãe pegou o menino no colo e, como qualquer mãe, qualquer pai faria, começou a tomar as providências que ela sabia. Quem sabe deu um banho no menino, isso não fala. Quem sabe ela pegou o menino, colocou umas toalhas frias na cabeça dele. Quem sabe pegou um remédio natural lá daquela época. Quem sabe colocou o menino na cama. Mas nada adiantava. O menino ficou muito mal, cada vez pior. Não teve jeito. O menino morreu. Talvez aqui, aquelas palavras dela para Eliseu lá atrás vieram de novo na cabeça dela, quando ela disse: não iludas a tua serva. Quem sabe ela pensou: por que me deu um filho, Deus, para agora tirá-lo dessa forma? Mas sabe o que ela fez? Ela pegou o corpo do menino e levou lá para o quartinho que ela tinha construído para Eliseu. Colocou na cama de Eliseu. Perguntou ao marido dela, ou chamou o marido dela, falou: meu marido, eu preciso falar com Eliseu. Eu preciso falar com Eliseu. Quando chegou aquela mulher na frente de Eliseu, no Monte Carmelo, Eliseu viu ela com Geazi e disse: olha, é a sunamita. Corra ao encontro dela, pergunte a ela se está tudo bem. Eliseu pediu a Geazi que perguntasse isso para ela. Geazi perguntou a sunamita se estava tudo bem. Sabe o que ela respondeu? Ela disse: está tudo bem, mas eu preciso falar com Eliseu. Geazi era apenas servo de Eliseu. Mais uma coisa eu te falo aqui. Eliseu naquele tempo era Deus representado por homem. Eliseu era profeta de Deus. No Velho Testamento, até esse ponto, não havia ainda o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. As pessoas não recebiam o Espírito de Deus dentro delas. Elas precisavam de um profeta, elas precisavam de um sacerdote, elas precisavam de um representante, de um homem que pagasse o preço. Mas ela falou: está tudo bem para Geazi, mas eu preciso falar com Eliseu. Aquela mulher conversou com Eliseu e falou: Eliseu, meu filho faleceu. Eliseu, um pouco chocado, falou: vamos ao encontro do menino. Quando chegou ao encontro do menino, Eliseu se deitou sobre ele. E quando Eliseu saiu de cima do menino, o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. Oh, bênção, glória a Deus. São os métodos, talvez estranhos, que às vezes não entende, né? Que Jesus, até com cuspe misturado com lama, curou o olho do cego.
nós não entendemos. Mas Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher. Aquela experiência tinha sido tremenda. Aquela experiência é uma experiência que aquela mulher jamais esqueceria. Não é verdade? Como esquecer de uma experiência tão profunda, tão tremenda com Deus? Todos nós, creio eu, temos experiências fortes com Deus. E se você ainda não teve uma muito forte com Deus, você precisa desejar isso. Porque Deus vai te tocar de uma forma que você nunca mais se esquecerá. Amém. Mesmo que seja num problema, mesmo que seja num sofrimento, numa dificuldade. Experiência profunda com Deus é melhor do que qualquer outra experiência com pessoas. Mas aquela mulher teve uma grande experiência. Vamos ver então, agora eu vou ler com os irmãos 2 Reis 8, de 1 a 6, que é a mesma mulher, no mesmo livro. Olha que privilégio. Essa mulher foi citada 2 vezes na Bíblia. E essa mulher que a Bíblia nem fala o nome dela, mas ela mais adiante foi citada novamente com uma outra experiência. Diz a palavra: Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, o que o Senhor Deus tinha avisado, que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra. Por isso, ela devia sair de lá com a família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, aonde ficou os 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que dela era e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Amém? Glória a Deus. Isso continua sendo uma mensagem de restituição para a igreja. Amém, Jesus. Ainda dentro da crença que nós estamos no ano de jubileu e que nós vamos colher restituição para nossas vidas. Glória a Deus. É tempo de restituição de perdas, diz o Senhor. Amém. É tempo. A igreja de Jesus começa a viver agora um tempo profético de restituição. Eu creio, Senhor. Amém, Senhor. Restituição do que Satanás, quem sabe, nos roubou, ou que talvez as nossas decisões equivocadas nos fez perder. Mas Deus está dizendo que se nós voltássemos a Ele, se nós voltarmos a obedecer ao Senhor e a seguir os seus mandamentos, Ele vai restituir. Amém. Não vai ficar nada na mão de Satanás. Não vai ficar, porque Deus é fiel e Ele está se empenhando para nos trazer de volta as nossas perdas. O tempo de louvar ao Senhor chegou, e nós precisamos de louvar ao Senhor já agradecendo por fé pelas restituições que ainda não tivemos, que ainda não temos, mas vamos ter. Amém? Amém. Nós estamos chegando agora no final do ano, como também diz a minha esposa, e nós às vezes já começamos a ter um discurso meio talvez derrotista, né? Esse ano não deu, vamos ano que vem, eu vou fazer a minha listinha de novo de restituição, a minha listinha de resoluções para o novo ano, e já dando por concretizado que quem sabe Deus ainda tem grandes coisas para nós este ano ainda. Amém. Eu creio, Senhor. Este ano ainda Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça, queridos, para que isso realmente se torne realidade, nós precisamos fazer como, por exemplo,
o que essa mulher fez. Esses livros históricos da Bíblia, eles não são só para contar historinha para os filhos dormir de noite, não. Amém. Eles podem ter passado. Nós estamos sobre uma nova aliança. Jesus veio ao ministério da graça, tudo bem, mas os princípios da palavra de Deus não mudam. Amém. Senão a gente podia só ficar com o Novo Testamento, né? E nem mais, não precisava de ter anexado na Bíblia o Velho Testamento. Mas nós precisamos ter as qualidades e as atitudes daquela mulher que foi corajosa, determinada e confiante quando ela foi falar perante o rei. O rei agora era a autoridade jurídica da nação de Israel. Eliseu era o profeta, o representante de Deus. O rei tinha poder de fazer as coisas acontecerem, mas Deus é muito maior do que o rei. Vamos ver algumas coisas que aconteceu com aquela mulher. A primeira coisa que nós percebemos no texto que nós lemos é que ela foi obediente ao profeta. O que o profeta falou para ela? Falou: sunamita, Deus está me falando que vai haver uma fome nessa terra, que vai haver escassez, que vai haver crise, dificuldade. Faz o que? Saia com a sua família dessa terra para te poupar muito sofrimento. Basicamente é isso que ele disse para ela. E ela foi obediente. E diz a palavra que ela foi morar na terra dos filisteus. Agora, esse povo filisteu, o que é que sempre eles foram no povo de Deus? Inimigos. Ela foi morar na terra dos inimigos por 7 anos. E será que nós muitas vezes não sentimos? Ou se você não sente, talvez você a ficha não caiu. Nós moramos em território inimigo, porque esse mundo jaz o maligno. Esse mundo não é para nós. Nós estamos aqui de passagem. Jesus nos foi preparar uma morada em outro lugar. Nós estamos morando em terra de inimigo. E se você crê nisso, não se preocupe, porque Deus cuida dos seus, aonde for que seja. Aleluia, glória a Deus. Interessante que, mais uma vez, Deus tinha falado que aquela fome, que aquela crise duraria 7 anos. Mais uma vez o número misterioso 7 da perfeição de Deus. Esse número 7, muitas vezes, ele é levado da forma literal, mas na maioria das vezes o sentido dele é mais simbólico. Muitas vezes o número 7 representou coisas diferentes, mas uma coisa é certa: sempre é um tempo, um período de espera, de aperfeiçoamento, de trabalho que Deus está fazendo. É um tempo determinado por Deus. Quem sabe nas nossas vidas hoje não seja necessariamente nem 7 dias, nem 7 meses, nem 7 anos, mas é um tempo que Deus quer. É um tempo que Deus está trabalhando. Por exemplo, nesse texto que nós lemos, foi 7 anos que Deus falou: olha, literalmente vão ser 7 anos de crise e de fome. Saia dessa terra e vai morar com a sua família em outro lugar. Mas lá em 2 Gênesis 3, Deus determinou naquele momento que o 7º dia seria o dia do descanso. Deus tinha criado todas as coisas, e a palavra diz que no 7º dia Deus descansou, abençoou o dia e descansou. No mesmo livro de Gênesis 29, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e depois teve que trabalhar outros 7. Os primeiros 7 anos ele foi enganado por Labão. Depois trabalhou outros 7. Lá em Gênesis também 41, através de José, foram 7 anos de bonança e 7 anos de crise. O sonho que Deus, que Faraó teve, que José interpretou, foi o quê? Por 7 anos haverá muita fartura no Egito. Guarde os seus cereais, estoca bastante, porque depois vem 7 anos de vacas magras.
de crise. Josué, quando Josué estava liderando o povo para a sua primeira grande conquista de Jericó, o que Deus falou? Levem 7 sacerdotes, cada um deles segurando uma corneta. Então era 7 sacerdotes, 7 cornetas, e no 7º dia dá 7 voltas ao derredor da cidade. E aí sim você toca as suas cornetas. Em Salmos 119, Davi diz que ele louvava a Deus 7 vezes por dia. Imagine isso, se não é uma coisa constrangedora para nós. Muito. Diz a palavra: 7 vezes por dia eu te louvo por causa dos teus julgamentos justos. Davi dizendo isso. Mas nós precisamos obedecer. Se você quer restituição, obedeça. Se você quer colher de volta o que Satanás te roubou, se você está pedindo a Deus que te honre, que te coloque de novo num lugar de destaque, se você sentiu lesado, que você perdeu algo que te pertence e você quer de volta, Deus requer uma obediência e você deve obedecer. A segunda coisa que aquela mulher fez, e esse é um outro passo muito importante para que as bênçãos do Senhor venham para nós, é que ela creu na palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Amém. Deus tem uma diretriz, Deus tem uma palavra, Deus tem as suas ordens, os seus mandamentos. E esses mandamentos, essas ordens, é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está confuso e não sabe o que fazer. Às vezes as questões das nossas vidas são complexas e nós precisamos de uma revelação, nós precisamos de uma palavra de um irmão, nós precisamos de entender um pouco mais o que Deus está querendo de nós. Mas muitas vezes a resposta é simples, muitas vezes a resposta já está na palavra, a resposta já está aqui nesse versículo que eu acabei de ler: se formos humildes. Lembra que eu falei a semana passada que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde? Mais uma vez: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão as coisas boas que a terra produz. Isso é uma afirmação. Amém. Isso é uma promessa condicionada. Se você crer e obedece à condição, a promessa é a verdadeira, porque Deus é o Deus da verdade. Deus não volta atrás, Deus não cai em contradição. Se nós obedecemos e formos humildes, Amém, Senhor. nós colheremos o melhor que a terra produz. Não foi fácil para aquela mulher sair. Lembra que Deus pediu a mesma coisa para Abraão? Só que para Abraão ainda foi pior ainda, que Deus não falou nem para onde que ele ia. Falou: você vai aí, para uma terra que ainda vou te mostrar. Vai aí. E Abraão foi. Essa mulher pelo menos foi lá para a terra dos filisteus. Mas requer uma fé muito grande, requer uma obediência muito grande, requer muita fé. E nós precisamos dessa fé. Um outro passo importante é que ela clamou diante do rei. E o rei que nós temos hoje é Deus. Amém. Hoje Deus continua enviando profetas, mas nós todos temos acesso a Ele. Amém, Jesus. Nós todos temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós todos podemos receber respostas de Deus. Nós não dependemos agora apenas exclusivamente de profetas. Nós podemos. Amém. Verdade, Senhor. Mas a atitude que ela teve de humildade, de obediência, de clamor e de oração mudou o coração daquele rei para com ela.
E lembra que eu falei aqui na minha oração de hoje, que quando nós louvamos a Deus, nós inclinamos o coração de Deus para o nosso lado. Era como se Deus se derretesse, uma criança, que nós temos um filho e uma filha, né, que faz umas gracinhas e o coração do pai se derrete. Deus também nos vê como filhos e filhas, porque somos. Aquele rei se lembrou da mulher sunamita, diz a palavra. Isso quer dizer, queridos, que Deus não se esquece jamais daquilo que Ele te prometeu. Amém. Deus não se esquece daquilo que você pediu. Deus não se esquece das orações que você fez. Deus não se esquece de todas as vezes que você chorou, de todas as vezes que você sofreu, de todas as vezes que você clamou o nome dEle. Deus se lembra de tudo, e no momento oportuno Ele vai responder. Aleluia. Deus sempre se lembra. Eu creio. Sempre se lembra. Todas as coisas que Deus tem para nós estão bem claras na mente de Deus. Não há confusão na mente de Deus. Deus sabe o propósito que Ele tem para nós. Eu é que sei os propósitos que tenho para ti, diz o Senhor. Eu bem sei, eu tenho convicção. Deus sabe o que Ele quer para a tua vida. E às vezes a gente pensa que estamos esquecidos, que Deus se esqueceu de nós, ou nos colocou de volta no final da fila. Mas o que diz Isaías? Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abençoou, Deus nos esqueceu, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. E o Senhor responde o que? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mas mesmo se isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês, diz o Senhor. Jerusalém, igreja, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Aleluia. E eu nunca esquecerei. Eu nunca esqueço de ti, diz o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Os nossos nomes estão escritos na palma da mão do Senhor. Ele sabe as promessas que Ele fez. Ele não se esqueceu. Ele sabe dos desejos. Ele sabe dos pedidos. Ele sabe o momento da bênção e da resposta. Ele sabe quando Ele vai te dar isso. É porque o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Deus. Deus não quer apenas abençoar o povo dEle. Ele quer nos abençoar e através daquela bênção glorificar o próprio nome dEle. Deus. Seja sempre louvado. Amém. O rei agiu a favor daquela mulher. O rei mandou um oficial fazer a restituição para aquela mulher. Lembre-se que o rei falou. O rei estava conversando com Geazi, servo de Eliseu. Falou: Geazi, me conta aí, Geazi, quais são os milagres que Eliseu fez ultimamente? Né? Na linguagem de hoje, ele perguntou a Geazi quais os milagres que Eliseu tinha feito. O rei respeitava o profeta Eliseu. A Bíblia nem diz que esse rei Jorão, se era ou não servo de Deus, mas o fato é que ele respeitava o profeta. E o profeta tinha até acesso ao palácio, porque ele estava conversando com o servo. E ele falou: Geazi, me conta aí as novas. O que é que Eliseu tem feito? Quais são os milagres que ele fez? E Geazi ali, no momento que já estava sendo preparado por Deus, imagine isso. Nós às vezes lemos essas passagens e achamos, né, que parece que tudo caiu tão perfeito. Deus está preparando o momento. Glória a Deus. Naquele mesmo momento que Geazi estava falando com ele, falou: olha, até morto Eliseu já ressuscitou. Naquele mesmo momento aparece lá a mulher sunamita. E Geazi fala: olha aí, Deus, olha a mulher aí que eu te falei, ó. É dela o filho, olha o menino do lado dela. É esse menino que ressuscitou. E a mulher veio para o rei e confirmou tudo aquilo que Geazi tinha falado. O rei ficou impressionado. Quando aquela mulher pediu ao rei, o que ela estava pedindo? Olha, Eliseu tinha me falado que eu deveria abandonar as minhas terras, abandonar a minha casa, abandonar as minhas posses,
deixar tudo para trás, porque haveria uma fome, uma crise, e eu fui. Agora eu estou aqui, agora eu voltei para pedir de volta o que é meu. Restituição. Amém. Pedir de volta o que é meu. Nós não podemos ser restituídos, de algo que nós nunca tivemos, verdade? Restituição é algo que é seu, que você foi roubado, que alguém se apoderou, ou de uma bênção que você sentiu quase era na tua mão, mas na hora H, pum, sumiu. Porque Satanás também está bem ciente de tudo. É verdade. E ele faz o possível até no final para te roubar as suas bênçãos. Mas eu não creio que foi uma coincidência tudo aquilo acontecer naquele momento. E o rei mandou um oficial restituir tudo aquilo que a mulher havia perdido. Mas aí não é nem o mais tremendo. Além disso, diz a palavra, o rei falou: e restitua a ela todas as colheitas que durante os 7 anos ela não teve, ela não colheu. Isso aqui é o extra de Deus. Porque aquilo não era de direito daquela mulher. Ela não plantou. Durante 7 anos a terra estava abandonada. Durante 7 anos ela não estava lá, arando a terra, jogando semente, aguando. Ela não estava trabalhando naquela terra. Ela não merecia. Mas Deus quer, além de nos restituir, Ele quer nos dar mais. Amém. Lá, aqui não é muito comum, né? Mas lá no Brasil, se você tem um terreno, aconteceu com o tio da Leia ali, ó. Lá no Brasil o pessoal tem mania de comprar as coisas e não fazer a escritura, não é? Ah, daqui um dia eu vou lá no cartório fazer a escritura. Na hora que você se bate no cartório, já se construiu até um prédio lá no seu terreno, você não viu ainda. Aí você vai chegar e falar que é seu, eu tenho escritura, me mostra aí a sua escritura. Ele é bom assim até hoje. Não é? Não tem os tal dos sem terras lá no Brasil, e tem até lei que protege eles. Que depois de tantos anos, se a terra não foi reclamada, se o fulano de tal chegou lá e se apoderou, ficou lá não sei quanto tempo, não lembro, não sei exatamente quanto tempo é que a lei diz. 5 anos. Quantos anos? 20 anos. 20 anos. Você imagina, né? Parece um absurdo, mas tem gente que vai reclamar a terra depois de 20 anos. Pastor, 5 anos. Nunca se viu, mas na hora que alguém pega, serve. Pastor, 5 anos já uso campeão. Eu tive que Amém? Imagina aí. Plantando lá. Quem sabe essa mulher estava ali 7 anos longe da terra. Quem sabe ela chegou lá e falou: vou ter um problema agora. Tem gente lá na terra. Mas o rei falou: volte tudo para ela e dê a ela todas as colheitas, o valor da colheita financeiro de todas as colheitas dos 7 anos que ela não esteve ali para colher. Amém? Amém. Deus quer te abençoar muito além da cota. Deus. Nós às vezes estamos pedindo: Deus, me devolve aquele trabalho, me devolve aquilo ali que eu perdi, me devolve aquela bênção. Deus quer te dar mais. Amém. Sim, Senhor. Deus é dono de tudo. De Salmo 91:11, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Nós estamos em território inimigo, sim. Nós estamos vivendo na terra dos filisteus, sim, estamos. Mas Deus está dizendo que mandará os anjos dele te proteger, aonde quer que você for. Deus. Se você crê nisso, tome posse. Amém. Essa mensagem é para tomar posse da restituição. Sim, Senhor. Né? Que as bênçãos vão cair no colo sempre assim, né? Às vezes a gente acha que as coisas vão cair no nosso colo. Nós precisamos tomar posse da nossa bênção. Falar: Senhor, eu creio que eu vou receber essa restituição. Sim, Jesus. Não é na ordem de Deus não, queridos, mas é crer na palavra dele. Sim, Deus. Não é falar para Deus: Deus, o Senhor precisa de fazer isso, não. É falar em cima da palavra dele. Deus tem prometido a restituição para o teu povo. Comece a reivindicar o Deus Todo-Poderoso hoje, queridos. Amém. Comece a já declarar isso no reino espiritual. Já fale: Deus, eu creio na tua palavra.
Eu creio nos teus planos para a minha vida. Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu perdi algumas coisas na minha vida, por consequência dos meus próprios pecados, por consequência da minha arrogância, por consequência da minha desobediência, Deus. Mas Deus, a tua palavra diz, se nós formos humildes e obedecermos, que nós colheríamos o melhor dos frutos dessa terra. Se você crê nisso, comece a pedir. Como aquela mulher voltou depois de 7 anos. Hoje é tempo de você tomar posse de novas conquistas, novas instituições. Não é para o ano que vem, não. Não é resolução de 2016, não. É agora. Amém. Falta ainda mais de 70 dias para o ano terminar. Deus pode fazer muita coisa. Deus criou todo mundo em 6 dias. Aleluia. E descansou no 7º. Deus criou todas as pessoas no mundo, mais de 7 bilhões delas. O que você acha que o seu problema é perante Deus? Deus pode. Os depósitos do céu, as portas do céu estão abertas para todos aqueles que creem. E você está entrando num período, num tempo sobrenatural de restituição. Eu te convido para se levantar.